Então, sejam todos bem-vindos à nossa live Desvendando os Segredos dos Macarrons. Esse episódio vai ser uma virada de chave para que vocês consigam ajustar, acertar, melhorar ou conseguir fazer seus macarrons perfeitos. Em cada live a gente faz um conteúdo diferente, porque o macarrão é algo muito rico, né? Que tem utensílios, forno, temperatura, insumos, técnicas. E nessa live especificamente a gente vai falar sobre o forno ideal para fazer macarrons, né? Se é que existe um forno ideal para fazer macarrons, como adequar o seu forno para fazer macarrons, né? Ou desmistificar tudo que há aí circulando na internet ou na cabecinha das confeiteiras sobre forno para macarrons, tá? Então o episódio de hoje é sobre forno, tudo sobre o forno para macarrons. Não vou colocar o forno ideal porque não existe o forno ideal, existe a sua realidade que você tem que torná-la ideal e adequada para você fazer os macarrons, tá certo? Hoje você vai ver, eu vou falar um pouquinho sobre as qualidades que existem, que tem que ter num forno para fazer macarrons, né? Quais são as características que esse forno precisa. Se não tiver algumas características que são importantes, como você pode adaptar e adequar ele para isso. Vou mostrar um pouquinho do forno, um dos fornos que eu trabalho, esse não é o único, mas é um dos fornos que eu trabalho. E eu trouxe ele por ser mais acessível do que o outro forno, né? Da Prática, tem outros fornos de outras marcas no mercado. E esse é um custo-benefício muito bom, tá? Da Progás. Não estou fazendo propaganda da Progás, mas estou falando da minha experiência, tá? Independente de ser Santec, de ser outra empresa, mas esse forno da Progás, especificamente com 4 assadeiras, é um dos que eu mais gosto de trabalho. Existe um outro que eu trabalho também, que é o forno da Prática, que tem o mesmo layout mais ou menos, o mesmo tamanho, são 4 assadeiras, tem as mesmas características, ele também é digital, porém o custo é um pouquinho maior, mas você consegue também ter uma temperatura mais precisa. Então hoje eu vou falar sobre tudo isso aqui, tá certo? Sejam bem-vindos ao mais novo cantinho da Dai, tá certo? É com muita alegria também que eu falo isso aqui pra vocês. Esse é um cantinho novo, algumas pessoas sabiam que eu estava de mudança para Salvador, então eu vou falar um pouquinho aqui sobre isso também. Me mudei essa semana, de ontem para hoje, ainda estou aqui no turbilhão das mudanças aqui, fazendo as minhas arrumaçõezinhas. Aqui tem mais um cantinho, aqui um espaço onde eu vou compartilhar com vocês os segredos dos macarrons, né? Nesse cantinho aqui eu ensino confeiteiras a fazer macarrons sem segredos, sem perdas e sem medo de errar. E também faço esses macarrons com segurança, com qualidade para os meus clientes, né? Anunciando que agora eu vou atender clientes também aqui em Salvador, tá certo? Então vamos lá. Esse tema a gente vai falar especificamente sobre forno, não é sobre temperatura, não é sobre utensílios que melhoram o seu forno, como termômetro, como tapete, qual tipo de tapete. Não vamos falar sobre isso, vamos falar especificamente somente sobre o forno, porque já é um tema muito rico. E vocês podem pegar papel e caneta e anotar, tá? Porque muita gente me pergunta, é uma das perguntas que eu mais tenho na internet, é qual é o meu forno, como que eu utilizo o meu forno, se o forno precisa ter ventilação, se ele precisa ter várias assadeiras, se ele precisa ter porta de vidro, como que funciona esse forno, né? Se ele precisa ser digital ou analógico, tudo isso é sobre o forno. Então, para não ficar muito extensa a nossa live, eu vou falar especificamente sobre o forno, tá certo? E também não vou falar só sobre esse forno que eu tenho, vou dar minha experiência com relação a outros fornos. Eu não podia trazer aqui para vocês o forno de pedra, de elástico, porque eu já trabalhei com ele. O forno caseiro também não podia estar aqui nesse cenário. O forno elétrico, o forno a gás e o forninho, os outros forninhos que são elétricos, mas não são de convecção, tá certo? Então eu trouxe esse especificamente, mas vou falar um pouquinho sobre os outros. Por isso que a live ela é bem rica, tá? E aí eu vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência. Quando eu comecei a fazer macarrons, no meu forno a gás, um forno caseiro, que eu tinha normal, super normalzão, ele era se eu não me engano, da Brastemp. E eu comecei a fazer nele, tá certo? Para esse tipo de forno eu tive que testar a temperatura, ver se ele chegava na temperatura que eu precisava. Não chega em uma temperatura muito baixa o forno a gás, então não queira
que o seu forno a gás chegue numa temperatura de 50, 60, 70, 80, porque normalmente eles não chegam. Esses fornos eles começam com 160 graus e vão até 280 graus. Então o forno a gás ele precisa sim ter alguns cuidados. Cuidados esses que são deixar a porta do forno entreaberta para que você consiga chegar à temperatura de até 120 graus, que é quando o seu macarrão vai ser assado, ele não pode passar de 120 graus, senão ele racha. Então você pode deixar entreaberto, né, com um machucador de madeira ou um pedacinho de madeira na sua porta de vidro. Então vai deixar entreaberto, vai sair aquele ar e você vai utilizar sim o termômetro para verificar se a temperatura correta de dentro do forno é que você precisa. Ela precisa estabilizar em 120 graus. E aí você não pode ter ela oscilando. Então para isso você precisa estar com o seu forno regulado, tá com toda o lastro do forno desentupido para que não tenha um lado alto e outro lado baixo, oscilando a temperatura do forno. Ter um termômetro dentro do forno para verificar se essa temperatura mesmo que ele está. E você precisa também ter o cuidado de secar os seus macarrões antes do lado de fora, que é outro cuidado que a gente tem que ter. E a gente não seca ele dentro do forno, só assa ele dentro do forno. Daí acontece você não ter 100% de aproveitamento, acontece de não ter 100% de aproveitamento. Primeiro porque, às vezes, vai depender do tamanho do forno, e se você não utiliza ele só para confeitaria, utiliza ele para outras coisas, como gordura, como assar frango, como tudo, né, que a gente utiliza dentro da cozinha, principalmente gordura, essa gordura ela se dissipa, e aí quando a gente desliga o forno que esfria, ela fica grudada no forno, na lateral, na grade. Quando você liga o forno novamente, ela derrete e ela vai para o seu alimento. E muitas vezes ela pode ir para o seu macarrão. Então você tem que ter o cuidado do forno estar limpo, dele estar regulado e uniforme com a temperatura uniforme. Dá um trabalhinho a mais? Dá. Mas como eu usava muito pouco o meu forno para casa, não fazia muitas comidas dentro de forno, minhas comidas eram todas de panela, eu não utilizava o forno com muitas gorduras, nunca cozinhei com muita gordura, então dava certo, ele ficava limpo, ele estava regulado. Estava também ele uniforme, não tinha nenhum lugar mais alto do que outro, né? Eu gosto de usar aquele nivelador, aquele nível de pedreiro, usava para os bolos não ficarem tortos, e também comecei a usar para o forno para ver se a grade estava toda certinha. E aí durante muito tempo, esses são os cuidados do forno a gás, durante muito tempo o meu macarrão ficou perfeito, ele ficou saindo certinho. Às vezes eu tinha 3, 4 macarrões no fundo do forno que eles rachavam porque ficava um pouco mais aquecido. Às vezes ele ficava, um lugarzinho ficava sem querer subir com aquela dificuldade, porque quando eu ia ver, eu tinha aberto demais o forno e aí ele ficava com aquela temperatura baixa. Mas eu tinha uma fornada grande de 85% a 90% de aproveitamento. É claro que esses 10%, às vezes menos do que isso, que você não aproveita, ele vai estar no custo dos seus produtos, no custo que você colocou, tá? Então você tem que saber calcular isso também. Por isso que quando você tem um forno que asse com 100% de aproveitamento, o seu lucro vai ser maior. Mas você não vai deixar de fazer por conta disso. Então durante muito tempo eu trabalhei com esse forno. O segundo forno que eu trabalhei com os macarrões foi o forno de lastro. Forno de pedra, é isso mesmo. Muita gente não acredita. Daí você fazia macarrões no forno de pedra? Eu fazia macarrões no forno de pedra, de lastro. Ele era grande, eu usava ele para fazer bolos, né? Fazia bolos para noivas de 4, 5, 6 andares, e às vezes eram 2, 3 andares verdadeiros, e aí cada bolo meu ele tinha 3 assadeiras de forma, porque eu sempre asso as camadas separadas. Então se eu fizesse um bolo de 3 andares, eram 9 assadeiras de bolo. Então para isso eu precisava desse forno grande de lastro que assasse rápido, que é um forno hoje que se usa muito para pizza, para bolos, para algo que não precisa de nada muito baixa temperatura. E aí eu comecei a fazer os macarrões nesse forno. É claro que eu precisava de um tapete mais grossinho, né? Utilizava um tapete mais grossinho. Ele dava certo em todos os tapetes, o do silpar, o de silicone, o de fibra de vidro, todos os tapetes, e o teflonado, certo? Porém eu tinha alguns cuidados na técnica, né? Nas claras, tinha algum cuidado que eu precisava ter, né? De preparo os dias antes, na receita, para que ele desse certo. E eu também tinha que ter a temperatura baixinha. Então o meu forno de lastro ele ficava com uma temperatura quase que desligando. Eu colocava ele ficava meio... Aquele barulho de forno que quer desligar e liga, quer desligar e liga, ele ficava assim. Era no mínimo do mínimo. Se alguém esbarrasse nele, ele desligava. Então assim, eu deixava ele naquela temperatura segura, que ele não fosse desligar sozinho.
deixava ele 10 a 15 minutos para ele aquecer toda a pedra. Depois que ele está com a pedra aquecida, ele não fica subindo e descendo de temperatura, ele não oscila rápido. Então eu deixava ele chegar na temperatura de 120 graus. Normalmente ele precisa de uma temperatura uniforme. Então o que acontece? Eu botava nessa temperatura baixinha, o forno ele tem um termômetro do lado de fora. Porém, muitas vezes ele verifica a temperatura mais desse lado do forno. E aí lá dentro ele tem uma temperatura às vezes que pode estar diferente ou pode não ter atingido ainda a uniformidade. Então eu colocava um termômetro lá dentro, né, paralelo, né, ao termômetro que estava, já que veio no forno. E quando ele chegava a 120 graus, que eu via que ele parou ali por 5 minutos, era o momento que eu colocasse os macarrões. Também tinha que ter o cuidado de secar os macarrões antes e já só assar os macarrões. Então esse cuidado às vezes dá um pouquinho de trabalho, porque você tem que controlar a temperatura, tem que estar longe de umidade. Às vezes, a depender do seu clima, você pode deixar ele secar no ambiente aberto, ou você precisa de um ambiente que você controle realmente a umidade e deixe ele fechado para poder ele secar, tá bom? E aí você assaria ele. Precisa de uma técnica diferente, sim, e cuidados também que você tem que ter antes de fazer o macarrão para assar ele no forno de pedra, mas é possível, dá super certo. E por incrível que pareça, nunca estourou o macarrão meu no forno de pedra, porque ele não passava de 120 graus. E também a quantidade de perda que eu tinha era, se eu não me engano, 1%, talvez 1, 2, 3, por causa de gotejamento, mas não por causa de temperatura. Ele não rachava, entortava, nada disso, ele ficava todo uniforme, tá? A única coisa que não é legal no forno de plástico é que ele não fica com aquele brilho, pelo fato dele secar do lado de fora. Tanto no forno de plástico quanto no forno caseiro, ele não fica com aquele brilho, aquela delicadeza, ele fica mais opaco. E aí o macarrão, você consegue fazer uma fornada grande, só precisa ter bastante tapete, então assim, uma média de 8 a 10 tapetes dá pra você encher o forno. E você consegue fazer de uma vez só e tem uma economia muito grande. Economia de tempo, economia de gás, né? Mas ele não tem aquele brilho, aquela delicadeza, não é aquele macarrão com aquele brilhinho fininho, aquela capinha em cima. Ele fica todo maravilhoso, né? Não fica com aqueles pitombinhos que a gente chama, normalmente quando você não peneira a farinha de amêndoas ou quando ela está muito seca, com amido, tá? Mas ele fica todo retinho, mas não fica brilhoso, fica opaco. O terceiro forno que eu assei foi o forno de um parceiro. Ele era um forno elétrico, mas não tinha convecção. Inclusive era um forno que ele podia secar embaixo e em cima. Eu só usava de baixo, porque a gente não quer tostar, a gente não quer grelhar, como é que se chama? A gente não quer gratinar, né, o nosso macarrão. Então eu só ligava a parte de baixo da grelha, porém ele tinha uma oscilação muito grande. Normalmente é o que acontece com esses fornos. Por quê? Ele não tem ventilação, então não circula o ar uniforme dentro dele. E a gente liga e pede ele a 120 graus. Ele vai chegar a 120, quando chega em 120 ele continua subindo. Ele vai para 130, 140, e aí até ele entender que ele está quente demais e desligar o termostato. Então ele está quente demais, ele desliga o termostato. Aí ele vai descendo, aí ele vem de 120, 110, 100, 90, 80. Quando ele percebe que está baixo demais, que está baixo, ele liga o termostato. Então a temperatura ela fica oscilando em torno do que você pediu, do 120. No meu caso ele chegava entre 100 e 140, se eu pedia 120. Então ele ficava, subia e descia, subia e descia. Se essa subida ou essa descida fosse na hora, nos primeiros 10 minutos do macarrão, né, que ele estava subindo o pezinho, ele poderia perder a força e ficar com o pezinho menor. Se subisse entre 130 e 140 na hora que ele já está um pouco, já subiu demais, ele estoura. Então tinha essa dificuldade. Às vezes dava certo, às vezes não dava certo. Foi o forno que eu menos tive aproveitamento. Tinha fornadas que saíam, tinha fornadas que estouravam, tinha fornadas que entortavam, mas porque ele estava numa oscilação muito grande e eu tinha um termômetro dentro dele. E eu conseguia perceber. Quando eu chegava lá, que eu olhava o termômetro, ele estava em 140. E aí eu via o macarrão já querendo estourar, fazendo aquelas bolhas já querendo estourar. E aí eu corria e abria a porta para poder ajudar ele a descer, porque ele ia começar a descer naquele momento. Só que eu precisava que ele descesse antes de estourar. E aí eu ficava muito próximo do forno. Isso tirava todo o meu tempo,
minha qualidade para trabalhar com outras coisas, porque eu ficava muito próxima do forno, tinha que ficar ali monitorando se estava dando certo, qual era o momento que ele estava subindo, o momento que ele estava descendo. Então, assim, eu não indico esse forno que tem termostato. E muita gente me pergunta, eu ligo de baixo ou de cima? Não, sempre só de baixo, tá? Porque ele vai aquecer o tapete e o tapete vai dissipar essa temperatura, fazendo com que ele absorva essa temperatura e suba. Então, normalmente, é isso que acontece. E aí, porque eu não gostei, utilizei ele por um tempo, tive uma perda muito grande, tá? Não valia a pena, porque a cada metade de fornada eu tirava metade de aproveitamento, então não dá pra fazer isso. E aí eu comecei a diminuir, a testar e fazer testes com castanha de caju para conseguir diminuir esse custo. Mas parei de trabalhar logo com esse forno, que é o forno elétrico sem ventilação. Por último, cheguei no forno elétrico, nos dois que eu tenho, que é o da Prática e o da Progás. Esse forno elétrico, gente, ele tem o sistema de convecção, que é o mais adequado para macarrões. Vou abrir aqui ele para vocês. Vou chegar mais pertinho aqui para vocês verem melhor o forno, tá? E aí, o que eu tenho aqui nele? Eu tenho esse forno, né, que ele tem tanto a lâmpada interna, que me ajuda também a fazer filmagens para ver, ou para ver também o macarrão dentro, se ele está subindo no tempo que eu quero, se ele não está rachando, se ele está uniforme, se ele não está mudando de cor, porque às vezes ele muda de cor. Então eu ligo ali a lâmpada dentro do forno e consigo visualizar, consigo controlar, consigo filmar, né, produzir imagens legais para vocês verem como o que está acontecendo com o macarrão lá dentro. Então eu gosto também. Não quer dizer que os outros fornos que eu falei não tenham lâmpada, tá? O forno de laje normalmente não tem lâmpada, mas tem alguns que já vêm com lâmpada. O forno caseiro a gás, alguns têm lâmpada também, então vocês conseguem. E o forno elétrico também depende. Esse daqui também nem todos têm lâmpada. O da Prática não tem lâmpada. E o da Progás ele tem lâmpada, certo? Então eu gosto com lâmpada. Ele tem 4 assadeiras, tá? De furinho. Eu gosto também porque isso aqui ajuda a compartilhar, a dissipar melhor a ventilação. E tem a ventilação lá no fundo, que é aquele ventiladorzinho, tá certo? Quando eu ligo aqui, o ventilador ele aumenta. Quando você tem um forno muito grande, que é o turbo, que é maior, aquele de várias assadeiras, esse ventilador é muito forte. E aí tem algumas técnicas que a gente utiliza também para que o seu tapete não fique voando e não danifique, não mele os seus macarrões, tá certo? Mas você tem como controlar quando a temperatura, quando a ventilação dele atrás é muito forte. Esse daqui, que a gente chama, ele é pequenininho, mas ele é ideal porque ele tem 4 assadeiras, ele por si só já consegue, essa ventilação que daí é suficiente, não levanta o tapete. Eu não sei quando é aquele tapete muito fininho, mas aí tem técnicas para você colar o tapete, certo? Então você pode assar aqui não só 4 assadeiras, mas 8 assadeiras, porque tem assadeiras extras também que você pode adquirir depois, por fora. E aí você consegue colocar ela em cima e consegue assar com 8 assadeiras. Então você tem aí um aproveitamento de tempo e de forno e de economia de elétrica também muito grande, tá certo? O que tem dentro dele? Esse forno aqui especificamente, ele tem um timer. Então eu coloco aqui, não uso timer porque esse timer é analógico. Não é aquele timer que me diz exatamente 15 minutos, 20, 21 minutos. Ele me diz mais ou menos o tempo. Eu coloco, porque esse timer ele vai apitar e eu vou ouvir, mas eu coloco sempre para marcar no meu celular, né? Num relógio que seja bem específico, para poder me avisar. E aqui tem o tempo, né? Que é o timer, e aqui tem a temperatura. A temperatura dele ela começa de 0 a 50, então você consegue uma temperatura super baixinha, e ele vai até 250. Ele tem uma oscilação também, é uma oscilação pequena, mas é uma oscilação que existe nesse forno, tá? Mas nada que vai comprometer o seu macarrão, vamos supor. Se a oscilação que eu peço normalmente é assim, se eu coloco só 4 assadeiras e eu quero que ele fique a 60 graus para secar os meus macarrões, às vezes ele fica a 70, um pouquinho mais. Se eu tiver com 8 assadeiras, o 60 que eu pedi vai ser o que ele vai me mostrar. Então, eu já conheço o meu forno e sei que ele oscila entre 15%. Não é que ele oscile, que ele suba e que ele desça, ele se mantém. Mas ele aparece no visor, vamos supor, o marcador marca 50 e ele está em 70. O marcador marca 110 e ele está em 120.
Então eu já conheço ele, então quando eu quero 120 eu coloco 110, quando eu quero 110 eu coloco 100, quando eu quero 70, 60 eu coloco 50, 55. Então isso aí pra mim não faz muita diferença. Mas se eu quiser especificamente, eu coloco lá dentro do meu termômetro analógico e consigo verificar se está batendo certinho. Então assim, pra mim ele é suficiente, eu faço fornadas lindas, tenho 100% de aproveitamento, tá? Se eu quiser usar 8 assadeiras, eu uso, consigo aproveitar muito melhor não só o forno, como o meu tempo, como a economia, né, de energia que a gente tem. Sem contar que ele é econômico, também é um forno econômico, e é um forno que cabe na sua cozinha perfeitamente. Ele tem outros layouts, eu tenho aqui o rosinha, mas tem o vermelho, o preto, o amarelo. Se eu não me engano, tem um azul lindo, que é um azul Tiffany. Então, assim, você consegue colocar ele aí na sua cozinha com facilidade. Esse daqui é 220, né? Se eu não me engano, ele não tem 110. Que a gente sempre adapta, ou ele tem 110, só você pedir na hora que for comprar, ele tem 110 e 220. Eu comprei o meu 220, então agora nessa mudança, lá no interior era 220, agora nessa mudança eu botei uma tomada para adaptar ele. E ele é de fácil limpeza, né? Você abriu ele, tirou todas as assadeiras, você limpa com facilidade, não é igual o forno caseiro que você tem que tirar a grelha, tem que limpar tudo, e aí tem que tirar lá o lastro para fazer tudo, não tem essa dificuldade. Então ele é de fácil limpeza. E o que eu posso falar? Ele tem também um exaustorzinho que sai o ar quente atrás, então sempre quando a gente coloca ele em algum lugar, seja na sua cozinha, seja quando você for fazer um ambiente adequado para ele, pode ser também um móvel, você tem que sempre seguir as especificações do fornecedor, aonde tem lá a quantidade de espaço que você tem que deixar do lado do forno para que ele tenha circulação de ar, e a quantidade de espaço que você tem que deixar atrás para que esse exaustor tire o ar quente, né, trazendo o outro ar mais fresco, né? E aí você vai deixar afastado. Então já tem um espaçozinho, ó, desse tamanho atrás do forno, que a gente, né, tem que deixar afastado e ainda deixar mais um pouquinho afastado da parede. Que foi um cuidado que eu não tive logo no início, quando eu comprei ele. Achei que mandei fazer um móvel do tamanho dele. E aí depois que eu fui ver no site específico onde você compra, tem lá te dizendo o tamanho dele e o espaço que ele precisa ficar, tanto do fundo quanto da lateral, para que você consiga colocar ele no móvel e ele tenha uma segurança boa para você trabalhar. Aqui, não sei se dá para ver, deixa eu colocar aqui, ó. Tem os dois botõezinhos que liga o forno e aqui que liga a lâmpada, certo? Não vou ligar aqui porque a tomada está um pouquinho distante, eu não quis mexer nele. E aqui a luz, você vai conseguir ver se ele fica ali, tá ligado ou não, se ele já desligou. Porque, vou te dar uma dica que eu apanhei muito nisso aqui e perdi algumas fornadas. O timer, ele deu certinho. O timer, ele não só avisa como desliga o seu forno. Então tenham atenção. Quando você coloca aqui 20 minutos, ele vai chegando no, ó, apitou. Pi, é bem pequenininho o timer, poderia ser mais alto como o da prática. O da prática eu coloco, eu posso ir no banheiro tomar banho, eu posso ir no fundo, lavar uma louça, fazer o que eu quiser. Porque ele avisa tão alto que ninguém consegue ficar dentro da casa se não desligar. Às vezes os meninos pra mim ficam gritando, mãe, tem que desligar o forno, porque fica pitando alto. Então eu adoro. Não me preocupa. Já esse daqui, ele dá esse apitozinho, ó. Deu pra ouvir? Bem baixinho. E desliga. E aí o que acontece? Se não tiver no tempo certo, vamos supor, às vezes eu coloco 30, ele acabou que desligou e aí precisa de mais um tempinho de forno. Ou então, o que eu faço? Eu coloco um tempo a mais, se eu quiser 20 minutos, eu coloco aqui 40 para ter a certeza de que ele não vai desligar. E eu coloco no meu relógio para apitar bem alto para eu poder vir aqui e verificar. Se for preciso, eu aumento mais. Então isso aqui é só para poder ter garantia de que ele vai ficar muito mais tempo do que eu preciso ligado. Mas eu não uso o timer para poder controlar os meus preparos, nem para me avisar o tempo certo, tá? Até porque ele é analógico, então pode dar 1, 2 minutos de diferença. Ele apita muito baixo, então para mim não é suficiente esse apito, teria que ser mais alto e continuar apitando, porque ele apita e desliga. Se eu não ouvir, e se eu não estiver por perto, que a ideia do timer é essa, é a gente estar longe e ouvir. Então, se eu não ouvir, ele acaba desligando e não me avisa nada, não fica apitando. Já o da prática, não. Ele te avisa que chegou na hora e ele fica apitando até você ir lá desligar. Como se dissesse, venha, 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 você precisa ver o que está dentro do forno. Isso é maravilhoso, tá? Eu gosto muito disso. Então, esse timer aqui, ele durante muito tempo, ele foi um prejuízo para mim, o trabalho, porque eu esquecia. Depois eu me acostumei a ligar ele até se eu precisasse de 15, 20 minutos, eu botava ele com 40, 50, 1 hora, para garantir que ele não ia desligar. E eu só preciso estar com ele ligado. Já aconteceu também de eu ligar o forno, ligar a temperatura e não ligar o timer.
ele não liga, ele fica desligado. Se tiver no 0, ele fica desligado. Ele só vai ligar quando aumenta, quando você coloca. Então, sempre que você ligar o botão de liga, você tem que vir aqui, botar a temperatura que você quer e colocar o timer. 40, 50 minutos, não importa. Tá? E aí você coloca o seu timer no relógio para ter a garantia que ele vai desligar. E se você quiser, você usa o outro botão para ligar a lâmpada e verificar tudo o que está acontecendo lá dentro do seu forno. Daí eu posso abrir o forno, ele vai diminuir bastante rápido a temperatura, muito rápido, ou vai aumentar. Ele todo, se vocês for verem, ele é todo inox, então ele vai estar todo aquecido. Claro que se você abrir, ele vai sair aquele bafo de ar quente e vai dar uma oscilada na temperatura. Porém, quando você fecha, ele volta novamente à temperatura rápida que você precisava, tá? Então, assim, o ventilador ele serve para isso, para ir circulando aquele ar e transformar tudo aquilo ali bem uniforme. Essas informações sobre forno, gente, não se apeguem à marca, tá? Esse daqui tem 3 ou 4 marcas da Progás no mercado, tá? Tem Santec, tem mais 2 que eu esqueci o nome, da Progás. Eu já vi também a própria Progás vendendo, né? Acho que a própria Progás chegou há um tempo a vender, ou não vende mais, não sei. Mas tem só, sem nenhuma outra marca específica. Mas que o forno seja elétrico de convecção. É importante que ele seja de convecção e que ele chegue a temperaturas baixas. Então verifique se o seu forno ele vai dos 50 ao 250. Né? Esse daqui especificamente vai do 0. Eu nunca testei ele no 30 graus, 20 graus, 10 graus para ver realmente se ele chega nessa temperatura. Eu vou até fazer esse teste, né? Bem baixinho. Que é a temperatura mais baixa e eu nunca precisei de nenhum preparo que chegasse a uma temperatura tão baixa. Até para secar os macarrons eu utilizo mesmo 50, 60, 70, 80, 90 ou para secar a farinha de amêndoa. Então eu nunca precisei dele tão baixinho. Eu espero que vocês, inclusive, eu não considero um forno muito caro, né? Ele pode ser dividido, não estou fazendo propaganda do forno para que vocês tenham condições de comprar. Ele pode ser dividido muitas vezes de 10 a 12 vezes e às vezes tem algumas promoções também na internet. Então, o custo-benefício de você ter a garantia, a segurança de que você vai ter a temperatura que você precisa, o seu forno todo vedadinho, você ter 100% de aproveitamento dos seus macarrons, eu acho que vale a pena, né? A gente colocar isso no custo, colocar isso aí dentro dos cálculos que a gente faz de trabalho para trabalhar com macarrons. Eu espero ter contribuído com vocês, espero que vocês tenham aproveitado essa live, essas informações, tenham anotado. Lembrem-se que toda terça e quinta, às 14 horas, eu estarei aqui com vocês, cada dia com um tema diferente, agregando mais informação para vocês. Eu vou deixar essa live salva embaixo da live também. Coloquem mais temas que vocês tenham interesse de saber sobre os macarrons, para que eu possa colocar. Eu sempre esqueço de falar no início da live, né? Mas nas próximas lives já mando aviãozinho para quem vocês querem. Curte, comenta na live se vocês gostaram, né? Se foi proveitoso para vocês e se vocês estão usando as informações que eu coloquei aqui e se fez alguma diferença nas fornadas de vocês, na produção de macarrons. E se isso vai melhorar aí o que vocês estão fazendo, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!